Vitão, o time não parece muito espaçado. Para entrar nessas defesas, parece necessário fazer um futebol de salão em campo, quando aproximar e quando ampliar. Me explica aí. Marcelo, e aí tu me deixa uma oportunidade bacana de falar sobre esse termo espaçado. Esse termo que fala sobre espaçamento no futebol, ele vem sendo mal utilizado por alguns, e aí isso vai se repetindo, ele vai se transformando num monstro, né? Numa conotação negativa, o que é um time espaçado? É um time cujo bloco de defesa e de meio não se conversam e gera um espaço entre as linhas que pode ser atacado pelo teu time adversário. Então, defensivamente, o conceito de um time espaçado é ruim. Ofensivamente, essa dinâmica muda completamente e esse termo nem pode ser muito utilizado, porque o time ele precisa estar espalhado e não espaçado em campo para poder individualizar os combates e aí você ter dinâmicas que você não se marque um ao outro, que é muito comum, né? No futebol você tem ali, a gente divide o campo em 6 faixas ali, de 4 a 6 faixas longitudinais. E ali você pode, se você tiver com um lateral, por que o passe do lateral para o ponta geralmente é um passe falso? Porque um está brecando a projeção do outro, os dois podem ser marcados no seu avanço por um só homem. Porque eles estão muito próximos um com relação ao outro, ao espaço que eles precisam atacar. Então, você estar espaçado com bola não é uma coisa ruim. E aí, em último terço, sim, você pode buscar associações mais próximas, você pode buscar tabelas, e o Flamengo tem essa dinâmica, tanto que ele abusa dessa dinâmica e foi o que sobrou hoje e faltou uma profundidade, que é o que a gente falou, faltou jogos de linha de fundo, jogo aéreo, porque não tinha essa opção em campo desse jogador para poder fomentar esse tipo de jogada. Mas estar espaçado com a bola não é uma coisa negativa. Eu queria deixar o Rafa também falar sobre isso. O Rafa, recém-saído de academia, aí, de vários estudos, ele vai estar até com vários conceitos até mais frescos do que eu na cabeça. Cara, eu tive a oportunidade de estudar um bocadinho de jogo de posição, não tem mais ou menos um mês, talvez, não sei. Eu estava até com um pouco mais de tempo, agora eu estou um pouco mais corrido e não tenho tido essa oportunidade de me aprofundar mais, mas eu achei sensacional, assim. E é espantoso como as pessoas não fazem a menor ideia do que é jogo de posição e chamam de jogo de totó, e isso me deixa triste, assim, porque o jogo de posição é um negócio extremamente complexo, é uma filosofia de jogo, né? Não é nada mais que uma filosofia, né? De jogo. E, então, assim, eu achei a sua pergunta muito boa, Marcelo, porque tem várias coisas realmente para explorar aí. O Vitor já foi certeiraço assim, na resposta dele. Eu acrescentaria que essa coisa do salão em campo é muito bacana, sim, é uma observação bacana que você fez e que é muito legal de se fazer, porque o jogo de posição, Marcelo, ele em tese, ele faz com que o corredor central, né, o centro do jogo, né, o corredor central, a faixa central do campo, seja espaço de habilidade, onde você vai gerar tabelas, toque curto, jogo associativo, jogo de primeira, você vai fazer o time adversário entrar na roda de bobo. O Pep Guardiola faz roda de bobo todo dia no treinamento dele. Todo santo dia. Isso está no livro do Guardiola Confidencial, isso é uma coisa que todo mundo sabe. E aí você fala, pô, mas qual a importância disso? É você saber jogar de primeira e colocar o outro time na roda. Quantas vezes você viu os times do Guardiola botar os outros times na roda? Não é por coincidência. E não é porque ele só tem craques maravilhosos em campo. Ele até tinha no Barcelona, o Xavi e o Iniesta são jogadores de espaço de habilidade, talvez dos melhores da história do futebol. E o Messi nem se fala. E o Messi é as duas coisas, né? Espaço de força e espaço de habilidade, porque ele tinha arrancado também, que é força, né? Mas você, no Flamengo, você consegue emular de alguma forma isso, de novo, guardar as devidas proporções. Acho que tem que melhorar, porque isso é uma coisa muito complexa, que demanda muito, muito treino. E o Paulo Souza está há 4 meses. Ele completou 4 meses ontem, gente. Tem muita gente falando 5 meses. O pessoal não sabe fazer conta, né? Não é porque começou em janeiro e estamos em maio, mês 1 e mês 5, que fez 5 meses. Não, fez 4. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Tanto que a sua pergunta, quando aproximar e quando ampliar, o Vitor já respondeu, né? Em tese é melhor você ampliar em primeira e segunda fase para você fazer o outro time se espaçar, o outro time ter dificuldade para te marcar, e no último terço é legal você agrupar justamente para você poder fazer esses rondos que eles chamam em espanhol, essas
rodinha de bobo, você vai deixar o outro time na roda e você vai gerar vantagem qualitativa, quantitativa, você vai gerar uma série de situações que são importantes para você conseguir atacar o último terço com qualidade. O Paulo Souza, como o Vitor falou também, já faz isso de algumas maneiras interessantes, algumas dinâmicas até legais, como o Vitor falou em relação ao Arrascaeta, por exemplo, o que ele gera de situação para o Arrascaeta finalizar, os passos de ruptura do Lázaro, por exemplo, para o Gabriel atacar facão, atacar ruptura, sensacionais. O próprio Arrascaeta também tem esse tipo de passe. E até o Bruno Henrique está dando esse tipo de passe ultimamente. Só lembrar do jogo que ele deu 2 assistências. Uma delas foi um passe de ruptura para o Everton. Mas achei muito legal essa sua pergunta, porque tem pauta aí para a gente ficar falando o resto da noite. Mas a pergunta de $1 milhão é quando aproximar e quando ampliar. E o último terço, você tem que estar muito bem treinado para quando você vai decidir. Quando é que você vai virar o jogo lá do outro lado para deixar em situação de 1 contra 1? Quando é que você vai gerar espaço e habilidade fazendo os rondos ali para deixar o outro time na roda, né? E aí demanda muito treino, não é tão simples quanto parece. Muito pelo contrário, é muito complicado. É isso, a pergunta foi tão boa, deu oportunidade a gente tirar tantas coisas da cabeça, tantos conceitos talvez pejorativamente abordados pela grande mídia que geram dúvida na cabeça das pessoas e dar uma explicação técnica sobre tudo. Aí, pergunta excelente, foi tão boa que eu acho que vai virar um corte para amanhã aí, que eu não produzi nada para botar amanhã, vai esse corte aí.